Irmãos, graça e paz, obrigado por visitarem nosso canal. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e apertem o sininho. Deus abençoe a todos. Boa aula! Capítulo 9. Uma família nada perfeita. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7-2 Samuel 13:1, 5, 8, 11, 14, 15. E aconteceu, depois disso, que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. 2 E angustiou-se Amnon, até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia, aos olhos de Amnon, dificultoso fazer-lhe coisa alguma. 3 Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonabade, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonabade homem muito sagaz. 4 E ele lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então, lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. 5 E Jonabade lhe disse: Deita-te na tua cama, e finge-te doente, e, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. 8 E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. 11 E, chegando-lhes, para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. 14 Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. 15 Depois, Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: Levanta-te e vai-te. Introdução. Trataremos neste capítulo de um problema muito sério e mal compreendido, especialmente na Igreja. A história dramática que envolve o pecado de incesto de um dos filhos do rei Davi. A história envolve dois meios-irmãos, Amnon e Tamar, e aconteceu em um contexto familiar, cujo chefe da família era Davi, o rei amado de Israel. Entretanto, a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, foi um péssimo pai de família. Quando Deus criou o homem, o dotou da capacidade procriativa. Então ele criou a mulher com a mesma capacidade procriativa. Ambos foram habilitados para a formação da família. A ordem divina era para que fossem fecundos e se multiplicassem sobre a terra. Naturalmente, a multiplicação da espécie humana ocorreria com a união entre irmãos e irmãs, e outros parentes próximos. Não se constituía um incesto essa prática inicial entre as famílias, porque havia a permissão de Deus naquele tempo para união conjugal entre parentes. Porém, com a multiplicação da espécie humana, Deus proibiu com veemência a prática de casamento entre parentes próximos. No livro de Levítico 18 o Senhor instrui Moisés a respeito dos casamentos ilícitos. Em Levítico 18:6, o Senhor disse a Moisés para ordenar a Israel: Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Em seguida, o ato de descobrir a nudez de alguém tinha a ver com a união sexual, não só a nudez do pai, nem a da mãe, da irmã, da sobrinha, nora, tia ou tio. Esses mandamentos tinham um caráter moral, físico e espiritual. O Senhor deu a ordem a Moisés acerca dessa prática proibindo o incesto. A expressão descobrir a sua nudez, LV 18.6, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Ed Global, comenta, a tradução literal da frase hebraica significa ter relações sexuais com ela. Envolve todas as formas de atividade sexual impura e profana, incluindo atos que não chegam a ser constituir uma relação sexual. No capítulo 20 de Levítico, nos versículos 11 a 14, Deus estabelece punições para essa prática em Israel. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai, ambos, certamente, morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos, certamente, morrerão, fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher,
ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E, quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Nos dicionários a palavra incesto deriva do latim incestum, que se refere a uma prática considerada impura e suja. O termo pode ser entendido na sua etimologia, a começar pelo prefixo ins e o sufixo sestus, que pode significar uma deformação de castus, que quer dizer casto, puro. Por isso, incesto transmite a ideia de não casto. Independentemente da definição dos dicionários, a simples união parental, como no caso de Abrão e Sarai, que eram irmãos, filhos do mesmo pai Tera e de mães diferentes, não fez com que perdessem a bênção de Deus sobre suas vidas. Pelo contrário, da união deles nasceu o filho da promessa de Deus. Uma família a quem do modelo criado por Deus, a despeito de ter sido um homem segundo o coração de Deus, Davi, tinha um ponto fraco em seu caráter, que foi a sua poligamia. Davi baseava sua vida sentimental na experiência dos reis ao seu redor, por isso, ele nunca conseguiu ser um homem de família, como seu pai Jessé. Ele teve, pelo menos, 8 esposas, as quais 5 delas eram solteiras quando se casaram com ele, e 3 já haviam sido casadas. Estas 3 últimas foram Abigail, Ainoã e Bate-seba. Pela sua história, o rei pouco pensava sobre os filhos gerados, por isso, sempre enfrentou crises com esses filhos. Se voltarmos ao livro de Gênesis, iremos perceber que o Criador estabeleceu um modelo de união conjugal que só poderia acontecer entre um homem e uma mulher. Gênesis 2:18-25. O princípio que rege o casamento era a monogamia, mas séculos depois temos a história de Davi que, a despeito de ser um homem temente a Deus e gozar da sua bondade, não conseguia dominar sua concupiscência e valia-se de sua posição de rei para dar-se ao luxo de ter várias esposas e concubinas. 1 Samuel 18:27, 1 Crônicas 3:1-9, 1 Crônicas 14:3. Naturalmente, com todos esses casamentos Davi teve muitos filhos e filhas, muitos dos quais nem eram citados, deixando de ser uma família modelo. Porém, entre todos os problemas gerados pela sua displicência como chefe de família, temos o caso de Amnon e Tamar. Quem era Tamar? Tamar era filha de Maaca. O pai de Maaca era o rei Jesur, que possua um pequeno reino nas cercanias das terras de Israel. Naturalmente, por algum acordo de amizade e comércio, Davi deve ter negociado com o rei para ter a mão de Maaca, a qual era uma mulher bonita e virgem. Tamar nasceu dessa união, a sua beleza atraiu Amnon, seu meio-irmão, que era filho de Davi, e Ainoã. 2 Samuel 3:2. Quem era Amnon? Amnon era o filho primogênito de Davi, e sua mãe era Ainoã, a jezreelita, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus. Feito homem, Amnon demonstrou ser desajustado, emocionalmente dominado por paixões carnais incontroláveis. Ele desenvolveu um comportamento dominado por uma paixão louca e doentia por sua meia-irmã. Ficou doente de angústia e de desejo incontinente pela moça e, por esse motivo, não comia nem bebia. Amnon estava totalmente dominado por essa paixão avassaladora. 2 Samuel 13:4. Um sentimento incestuoso tão forte que se tornou uma verdadeira obsessão. Amnon faria qualquer coisa para possuir sua irmã. Tamar nos parece uma jovem ingênua que não podia imaginar a obsessão de Amnon. Entretanto, as imaginações devassas e pervertidas do filho mais velho de Davi fizeram-lhe perder o controle. Ele foi capaz de fingir estar doente, precisando da benevolência de sua meia-irmã para fazer-lhe bolos, que ele pudesse comer da sua mão. Para conseguir o que queria, Amnon fingiu-se doente para receber a visita do pai Davi, a quem pediu que deixasse Tamar preparar-lhe 2 bolos. A verdade sobre a atitude de Davi para com os seus filhos era que ele era muito relapso. 3 Jonadab, um conselheiro do mal. 2 Samuel 13:5-6. Entra em cena seu primo Jonadab, o qual, percebendo a angústia provocada pela luxúria de Amnon, usou de sagacidade para instruí-lo como deveria fazer para trazer Tamar à sua casa e satisfazer sua luxúria. Jonadab era filho de Simeia, irmão de Davi, e usava sua mente com maus pensamentos para enganar. Segundo informa a Bíblia,
era homem sagaz. 2 Samuel 13:3. O mal sempre atrai outros males, por isso, Joanadab em seus conselhos maléfico, induziu a Amnon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira, que envolveria seu próprio rei e a Tamar, vítima dessa situação. 2 Samuel 13:5-11. A verdade sobre a atitude de Davi para com os seus filhos era que ele era muito relapso. Para amenizar a falsa doença de Amnon, Davi não só permitiu, mas pediu a Tamar que fosse à casa de seu irmão, e, como um gesto de carinho, ela aceitou. Tamar foi e fez bolos diante de Amnon e, quando prontos, forçou-o a se deitar com ele. Jonadab é o tipo do amigo que não devemos ter por perto quando tivermos algum tipo de problema pessoal ou familiar, porque ele era um conselheiro do mal. Segundo a colheita nefasta de um pai de família, um princípio que rege a nossa semeadura. Gálatas 6:7-8, o apóstolo Paulo fez uma exortação aos Gálatas que deve merecer a nossa apreciação. No texto de Gálatas 6:7-8, quando ele disse: "Não se enganem, em de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção." NAA. Preferimos sempre falar ou escrever das conquistas e vitórias de Davi, quando, pastor de ovelhas no campo das terras de seu pai, na sua arte como arpista, cantor e poeta, na sua coragem, como um jovem, dispondo-se a enfrentar o gigante Golias, nas suas conquistas como rei de Israel. Mas a história revela seus fracassos como homem e como chefe de família. Lamentavelmente, vários problemas foram gerados pelo próprio Davi, que, mesmo sendo um homem ungido para ser rei, não evitou que sua vida pessoal tivesse forte traço carnal com sua poligamia. Davi semeou, também, sementes ruins, das quais teve uma colheita, também, ruim. Imaginem o que se passou na mente de Davi como rei de Israel, quando, à semelhança dos monarcas das nações vizinhas, podia se dar ao luxo de ter várias esposas e muitas concubinas sem que isso fosse legal ou pecaminoso. Com essas mulheres, Davi gerou mais de 20 filhos. De fato, o rei de Israel usava essa liberdade para ter esposas e filhos, mas foi displicente com a sua prole. Davi não tinha tempo para cuidar da família porque priorizou os assuntos do reino como sua principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha uma família espalhada em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Do total de tantos filhos, apenas uma filha se destaca pelo nome, Tamar. Ela era filha de Maaca, em Hebrom, e era irmã de Absalão, que foi um dos filhos mais rebeldes contra Davi. O rei colheu muitos dissabores de sua vida desregrada com a família. Não se enganem, em de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Gálatas 6:7-8, NAA 2. Davi perdeu o controle da família. Davi teve pouca atenção dos filhos que não conseguiam ter o carinho do pai para as suas necessidades. Davi foi o maior rei de Israel porque se destacou na história com grande sucesso na organização do reino e porque tinha mente estrategista para as guerras. É indiscutível seu brilhantismo como líder dos israelitas, mas não foi um bom líder para sua família. Ele tinha algumas fraquezas humanas que o tornaram vulnerável, especialmente no controle e assistência da família. Seus filhos se tornaram indisciplinados e rebeldes, a ponto de se rebelarem contra o próprio pai, como fizeram Absalão e Adonias. 2 Samuel 18:5-10, 1 Reis 1:5-6. Segundo a educação judaica, a função do pai é o de prover e proteger a família, cabendo à mãe os cuidados básicos da criação dos filhos. Entretanto, a educação cristã coloca pai e mãe com a responsabilidade de construir uma ponte de confiança com os filhos. A liderança do lar é compartilhada entre o pai e a mãe. 3. Davi perdeu o bom senso quando cometeu alguns crimes. Os crimes cometidos por Davi resultaram de uma postura egoísta,
em que tudo era voltado para si. Por exemplo, um dos pecados cometidos por Davi foi o adultério, parecendo não se contentar com as esposas e concubinas que tinha, ele se deixou dominar por um apetite sexual pela mulher de um dos seus mais fiéis soldados. Enquanto seu exército estava no campo de batalha, Davi ficou no seu palácio. Sem outra atividade, o rei permitiu que sua mente carnal alimentasse um encontro com uma mulher casada com um dos integrantes do seu exército. Ele pagou o caro pelo seu pecado e semeou a semente da carne, não apenas no seu coração, mas também no coração de seus filhos, que acreditavam que podiam fazer o que bem quisessem. Para tentar esconder o pecado de adultério, Davi tramou o assassinato de Urias, marido de Batseba. 2 Samuel 11:14-21. Parece que Davi havia parado de orar a Deus, porque seu coração estava dominado por paixões que se tornaram a tônica da vida errada de seus filhos. 3. O problema do incesto na família. 1. Houve um ritmo de decadência moral dentro da família de Davi. Pela influência demoníaca em sua mente, Davi forjou um modo de dissimular seu pecado, ordenando que Urias viesse a Jerusalém, para dormir com sua esposa adúltera e fazer com que Urias acreditasse que o filho que levava em seu ventre era dele. Como Urias não aceitou a proposta de ir dormir em casa, Davi enviou uma mensagem selada para o general do seu exército pedindo que Urias fosse colocado na frente da maior força da peleja. 2 Samuel 11:15, para que fosse morto pelo inimigo. Davi foi covarde e assassino, contudo não conseguiu evitar as consequências do seu pecado. O profeta Natã, incisivo e fiel à mensagem divina, disse a Davi: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel 12:11. Não demorou muito para que um de seus filhos armasse uma tenda diante de todo o povo e coabitasse com uma das esposas do próprio pai. 2 Samuel 16:21-22. Outro caso alarmante foi o filho mais velho Amnon, quando estuprou sua própria irmã Tamar. 2 Sm 13:1-14. A consequência inevitável foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu irmão Amnon, como vingança pelo estupro de sua irmã Tamar. 2. O caso do incesto de Amnon e Tamar. O incesto é a relação sexual entre duas pessoas da mesma família. Na história dramática de incesto entre os filhos de Davi, Amnon estava dominado por um sentimento destrutível de uma paixão sexual doentia por sua meia-irmã Tamar. Sua paixão incestuosa e repugnante tornou seus desejos em uma ação incontrolável, porque sabia que Tamar era virgem. Para tê-la, tramou por orientação do sagaz Jonadab, usando de sutileza e mentira para o seu próprio pai, que consentiu e ordenou que sua irmã fosse fazer bolos para o seu irmão doente. Depois de fazer os bolos e levá-los para o seu irmão na cama, Amnon dispensou os servos da casa e pediu a Tamar que se deitasse com ele. Ela rejeitou: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. 2 Samuel 13:12. Amnon, obcecado por Tamar, quando percebeu que não a teria na cama por livre e espontânea vontade, com força bruta e sendo mais forte, tomou-a nos braços e a fez deitar-se com ele até satisfazer seu desejo doentio. 2 Sm 13 de novembro de 15. Tamar foi humilhada por Amnon, que a expulsou da sua casa. 2 Sm 13 de dezembro de 17. Depois da sua desonra, Tamar rasgou seus vestidos coloridos, colocou cinza sobre a cabeça e foi andando e clamando, de vergonha, e chegou à casa de seu irmão Absalão. O velho pai Davi soube do acontecido, irou-se muito, mas não fez nada para acalmar o coração da filha, nem tampouco para punir o filho estuprador. Absalão, vingativo, 2 anos depois, deu ordem aos seus moços, para que matassem a Amnon. Quando Davi teve notícias da morte do seu primogênito, rasgou seus vestidos, mas sabia que era o fruto do seu pecado. Conclusão: que lições aprendemos com as 3 principais fraquezas da vida de Davi? A primeira fraqueza de Davi foi priorizar exageradamente as questões públicas do seu reino a ponto de perder o controle sobre a família. A displicência de Davi para com as atitudes erradas de seus
filhos lhe trouxe muitas tristezas. Davi foi um homem de paixões, viris e se deixou dominar por essas paixões. Ele perdeu o controle da família porque não tinha tempo para a família. A segunda fraqueza de Davi foi se entregar à impetuosidade de suas paixões. Davi era um homem impetuoso em tudo que fazia. Mesmo tendo várias esposas e concubinas, o rei se deixou dominar pela concupiscência dos olhos. 1 Jó 2:16. Quando viu do terraço do seu palácio a uma linda mulher tomando banho, mandou buscá-la e adulterou com ela. A luxúria do rei não foi refreada e ele caiu no laço do passarinheiro. A terceira fraqueza de Davi foi a de tornar-se dominado pela autossuficiência e pelo orgulho. Quando o sucesso sobe a cabeça, perde-se a noção de perigo. No ministério cristão, todos sabemos que existem 5 coisas que derrubam um líder: o dinheiro, a preguiça, a fama, o sexo e o ego. Quantos líderes alcançaram êxito em seus ministérios, mas, de repente, se descuidaram e caíram fragorosamente? De todos os pecados que se comete, o incesto tem uma gravidade moral e espiritual enorme. Na legislação brasileira, o incesto só é considerado crime quando fica caracterizado o abuso sexual. Uma das principais razões pelas quais a sociedade impõe a proibição do incesto é porque, geralmente, a geração de filhos de uma relação entre parentes pode resultar em deformidades físicas, algumas consequências psicológicas e, claro, consequências biológicas, mas isso não é regra. Irmãos, obrigado por estudar essa lição comigo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até semana que vem com a lição de número 10. Deus continue abençoando.